Então, esse aqui, o Uno, que é o Pai, que é a mônada, que é o Espírito invisível, né, que é o progenitor indivisível, ele não pode ser dividido nem limitado, ele vai produzir um pensamento. Nos textos é dito, então o silêncio, que estava em repouso, produziu um pensamento. E aí surgiu aquela que brilha com a luz dele. Ela brilha com a luz dele. Ela veio da mente dele. É a imagem do Espírito invisível. Então agora a gente sai da primeira hipóstase, a primeira realidade gnóstica, o Uno, e chega em Barbelô. Barbelô vai ser um nome que vai aparecer muito nos textos gnósticos. Existem grupos que são chamados de barbelognósticos, os gnósticos que cultuam Barbelô, né? Não acho que cultuam é uma palavra adequada, mas Barbelô vai ser o quê? Ela vai surgir da mente do Um. É uma tentativa que a gente usa a linguagem para tentar explicar o que aconteceu cosmicamente, né? Ela brilha com a luz do Um, e ela é a imagem do Espírito invisível. Ela é a imagem do Um, porque ele não pode ser conhecido. Então ele precisa gerar uma imagem a partir de um pensamento, a partir de uma volição. Ele sai do repouso e move-se e transborda. É o transbordamento de Plotino aqui. Transborda para a segunda hipóstase. E surge Barbelô. O que vai ser Barbelô? Essa Barbelô, ela vai ser central. Barbelô é o que os gnósticos buscam em última instância. Barbelô aqui vai ser a culminação da experiência gnóstica, porque acima dela só há o Uno. Então, depois de Barbelô, não há como haver mais nada, só a fusão com a unidade eterna e absoluta. Barbelô vai ser chamada de pronoia. Eu não quero ficar dando uma aula de linguística para vocês, mas só para entender, pro é que vem antes, né? Pro, pré, mesma coisa. Noia é de enoia. Enoia é pensamento ou nous, mente. Então, ela é antes da mente, né? É a mente primordial. É o pensamento que vem antes de tudo. Essa é a barbelognóstica, que é um pensamento anterior. Mas não é um pensamento, né? Não é da nossa cabeça. É um pensamento divino, cósmico, universal, absoluto. E ela é chamada de útero universal nos textos gnósticos. Alguma semelhança com a doutrina secreta? O útero universal, que contém todas as coisas em estado potente, mas ela contém todas as coisas, mas ela não é múltipla. Ela é uma unidade que contém em si toda a multiplicidade. E, ao mesmo tempo, ela é a imagem do Um, é a imagem do Espírito. Nos textos gnósticos, ela é chamada de Metropator, que em grego quer dizer mãe-pai. Ela é o espaço eterno. Estou tirando de texto gnóstico, não estou tirando da doutrina secreta. Tem esse termo lá. E é o espírito virgem, ou o nous. No hermetismo, a gente vai encontrar muitos ensinamentos sobre o nous. O nous, no Plotino, é também a segunda hipóstase, a segunda realidade, o Um e o nous. E ela também é o tríplice poder, complicou, né? Tinham outros qualificativos, que eu nem incluí aqui, porque ela também é as 5 luzes, o reino andrógeno dos 10, ela tem vários outros que vai destrinchando dentro dela várias subdivisões. Mas o que a gente precisa entender? Que desse Um absoluto, move-se, transborda, surge um pensamento que reflete-se. Esse reflexo é a imagem dele. O reflexo é Barbelô. Ela é mãe-pai, ela é útero universal, ela é espaço eterno. Então, enquanto Um é o progenitor, o pai, Barbelô é a mãe, na trindade gnóstica. Mas ela é uma mãe que também é masculina, porque ela contém em si todas as coisas. E ela é o espírito virgem, porque ela é a mãe de Cristo. A mãe de Cristo é virgem, porque ela é Barbelô. Não é a Maria que era virgem, é a Barbelô que é virgem. Então, a Barbelô, que contém em si todas as coisas potencialmente, ela é como o yin yang do taoísmo,
Lá no Tao Te Ching tem a ideia, o tal que pode ser dito não é o grande tal. Então, o que a gente pode dizer e conhecer é o tal que contém yin e yang, mas esse não é o grande tal. Então, a Barbelô, ela pode ser conhecida, ou a gente pode chegar ao nível de Barbelô, mas ela não é o uno, ela não é o grande tal. Mas ela contém em si a dualidade de mãe e pai, yin e yang, como um útero universal potente que vai dar origem a todos os éons, a todos os reinos, a todos os tempos eternos do plano divino. E só depois vai gerar o cosmos. Então, aqui a trindade gnóstica é mais ou menos assim. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais a Barbelô. Então, por que ela é chamada de tríplice poder? Aí complica um pouquinho. Porque ela vai ter um aspecto tríplice. Dentro de Barbelô, contém 3 poderes. Para cima, ela contempla o éon oculto, como se ela estivesse voltando-se para o um. Porque é dito que quando nasce Barbelô, nasce, a linguagem a gente vai usando como consegue, né? Quando surge no Barbelô, ela é produzida, manifesta pelo um, por essa vontade, por esse pensamento do um. E ao surgir, ela volta-se para cima e faz louvores ao um. O texto gnóstico é assim. Então, há um aspecto dela que está totalmente voltado e conectado ao um. Há um aspecto dela que é o éon manifesto. E o último aspecto dela é o éon autógenes. São 3 graus de Barbelô. O éon autógenes vai ser o Cristo. Então, assim como nessa figurinha aqui, os 2 círculos azuis se entrelaçam, eles não são separados, existe um ponto de interconexão. O ponto de interconexão entre a segunda realidade, Barbelô, e a terceira, que é o Logos, vai ser o éon autógenes. Então, o Cristo, ele vai ser o filho direto de Barbelô. Ele está em contato com Barbelô, mas ele é capaz de olhar para baixo e gerar os outros mundos, os outros éons. Por isso que a Barbelô tem essa tríplice poder. E nos textos platônicos, a gente vai encontrar que a segunda hipóstase, em Plotino também, o nous, Barbelô também é o nous nos textos gnósticos, vai ser chamado de ser, vida e intelecto. É a tripartição do nous. E nos textos gnósticos, como Halógenes, por exemplo, a gente vai ouvir que Barbelô é um poder tríplice que é chamado de ser, vida e intelecto, com os mesmos termos. Eu não estou nem forçando comparação na tradução, é o mesmo termo. O que isso quer dizer para a gente é muito distante. Aqui é um nível búdico, adi, né? É muito distante. Mas a gente entende que a partir do um vai surgindo potencialidades, e essas potencialidades fazem conexões tanto para cima ou para baixo, para dentro, para fora, né? E elas possuem aspectos, e esses aspectos que vão tornando um a díada. O 1 gera o 2, e o 2 gera o 3, e aí do 3 gera a manifestação e o múltiplo. E é assim que vai funcionar o escalonamento gnóstico da cosmogonia. Trouxe um trecho de um texto gnóstico chamado Os Ostrianos, que é um texto que circulou na escola de Plotino, é um dos que ele comenta, rebate, debate junto com Porfírio. E o trecho diz o seguinte, que Barbelô constituindo-se de 3 éons, né? Éon quer dizer tempo, eternidade ou realidade. A gente entende que são tanto espaços no sentido de locas, espaços onde a gente transita, como espaços no tempo também. São realidades, são éons. O Jung trabalhou muito com esse termo do éon, também tem um livro chamado Aion, que é a visão psicologizante dele sobre isso. Então, os 3 éons da Barbelô. O primeiro, o éon oculto, que é o que se conecta com um, é a realidade e a divindade. O segundo, o éon manifesto, é a bem-aventurança e o conhecimento. Eu não tive acesso ao texto original, mas talvez seja gnoses aqui.
Então, a Barbelô, em seu primeiro aspecto mais superior, ela é a realidade e a divindade. Em seu aspecto mediano, ela é bem-aventurança e gnosis. Então, por que aquele que desperta a gnose se liberta? Porque ele atinge o nível de Barbelô. É como se ele tornasse um Buda, porque aqui a gnose de Barbelô é o conhecimento pleno, porque ela é o pensamento anterior, ela é o pensamento universal, o espaço eterno, ela contém em si todas as verdades e todas as coisas. E por isso também ela é bem-aventurança. E o terceiro éon, o autógenes, que é autogerado ou auto-originado, por ser autogerado, inclusive, é um dos sinônimos para Cristo em alguns dos textos. Inclusive no mesmo texto está assim, Cristo autogerado, e aí continua. Como ele é autogerado, e ele é o filho, a Barbelô é o espírito virgem. Se ele foi autogerado, ela continua virgem, entende? E ele é vida e vitalidade. Então, tem alguns textos que é dito que quando Sofia, vou dar um passo para frente, depois a gente volta. Quando Sofia vê que o demiurgo gerou a humanidade como um ser imperfeito, que se rasteja sobre a terra, ela fica compassiva, ela tem dó, e aí ela pede ajuda para Barbelô, que manda o Cristo, e o Cristo, que é o autogerado, dá ao homem vida e vitalidade, e coloca nele Zoé, que quer dizer vida. A gente vai encontrar isso nos textos. Mas vocês vejam que esse poder de conhecimento, bem-aventurança, passa para o terceiro éon inferior, e é a vida e a vitalidade do divino que é implantada no ser humano, mais tarde. Então, a Barbelô é uma das coisas mais complexas da gente entender. Eu estou só trazendo assim uma ideia geral para a gente ir se acostumando com os termos. E aí, alguns exemplos desses ensinamentos dos textos gnósticos de Nag Hammadi, que é os evangelhos gnósticos descobertos no Egito. Um trechinho aqui daquela imagem que eu trouxe na outra reunião, mostrando que muitas pessoas ficam tentando fazer esquemas para entender isso, né? Então, a gente tem o um silencioso desconhecido, que também é o espírito invisível, e aí vem o tríplice poder, que também é o pai, e aí vem a mãe, que é Barbelô, que é o primeiro pensamento, que é a mente, e que tem um filho que é tríplice. É difícil mesmo. A minha ideia não é a gente entender exatamente o esquema, como que é, quem que vem antes, quem que vem depois, mas perceber o escalonamento das coisas. Perceber como os gnósticos enxergavam o cosmos. Porque se a gente entende o esqueleto base, o resto a gente vai, às vezes, sobe e desce, muda um pouco de lugar, mas a gente consegue entender a ideia por trás. Pelo menos pelo intuitivo chega. Então, num texto gnóstico chamado Halógenes, que também circulou na escola de Plotino e foi comentado, debatido por ele, por Porfírio, a gente tem esse trecho. Contemplarei o primeiro, o espírito invisível, que é irreconhecível para todos, a deidade mais que perfeita, mediante uma primeira manifestação dela, Barbelô, junto com o dotado de tríplice poder. Então, junto com o Cristo, que é dotado de um tríplice poder, que é o Filho, eu vou contemplar o Um. Mas como o Um é irreconhecível para todos, eu vou contemplar o Um mediante Barbelô. Mediante a realidade, a totalidade, a imagem desse Um, eu vou conseguir chegar no Um. Ele faz um caminho. Só que a gente só consegue chegar a Barbelô se a gente estiver junto com Cristo. Porque Cristo é o Filho. E o Filho está com o Pai. E o Filho, eu e o Pai somos um. Mas entre o Filho e o Pai tem o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Barbelô. A Virgem. Outro texto gnóstico, que é chamado Livro Sagrado do Grande Espírito Invisível, ou o Evangelho dos Egípcios. O indizível progenitor emanou das alturas
a luz da plenitude, a luz eterna dos eons, a luz em silêncio, o improclamável progenitor, a eternidade dos eons, auto-originado, o poder inexplicável. 3 poderes emanaram dele, o Pai, a Mãe e o Filho. Emanaram do inefável silêncio. Do Pai surgiram 8 luzes: pensamento, palavra, incorruptibilidade, vida eterna, vontade, intelecto, conhecimento prévio e Pai andrógeno. A Mãe é a Virgem Fêmea masculina, Barbelô. O Filho é silêncio junto com silêncio, conhecimento do Pai e excelência da Mãe. De seu íntimo emanou 7 poderes da grande luz. São 7 vogais. O Logos deriva deles e a sua consumação. É um texto bem complexo, como vocês podem ver, mas ele vai clarificando um pouco. Ele fala do progenitor indivisível, que é aquele um que a gente viu, e que dele emanou as alturas, a luz da plenitude, a luz eterna dos eons, e que é em silêncio. O silêncio é sempre muito importante nesses textos espirituais, né? E ele é um improclamável progenitor. E é auto-originado, ninguém gerou ele. Não há nada antes dele, ele não foi criado. É o incriado. E é um poder inexplicável. E dele emana a Trindade, o Pai, Mãe e o Filho. A gente tende a achar que Pai, Mãe e Filho é coisa cristã tradicional, mas mesmo os filósofos, antes do cristianismo, já usavam essa imagem de pai, mãe e filho, né? Os cristãos não são donos desse símbolo, né? Todo mundo tem pai e mãe quando está encarnado na Terra. Então, a gente usa essa imagem. Plotino fala de pai e filho também. Então, os 3 poderes emanaram do inefável silêncio. E aí veja que o texto ele vai destrinchando esses poderes. E ele vai colocando subdivisões, isso que vai tornando mais complicado, né? Porque do Pai surgem 8 luzes, e cada uma é uma característica. Então nós temos o pensamento, a palavra, a incorruptibilidade, a vida eterna, que é tão falada por Jesus, a vontade, que é seja feita a vossa vontade, não é o desejo, não é o querer egóico, a vontade é a vontade do Espírito que age em retidão. O intelecto aqui, no caso, é o inteligível, o mundo das ideias, o conhecimento, a gnose de todas as coisas, e o Pai andrógeno. A gente não tem aquela história de Adão ser uma cópia do Pai, feito à imagem de Deus, é esse Pai andrógeno. Percebam que o Pai andrógeno, o primeiro homem, o homem primordial, que os cabalistas vão chamar de Adão Cadmon, não é um. Ele já é uma imagem dentro do âmbito de Barbelô. Dentro daquele segundo círculo, tem todas essas coisas, e elas vão se manifestando. E ali nós temos a imagem do homem primordial também. Barbelô é a virgem fêmea masculina. Os gnósticos estão se esforçando para descrever um negócio que é quase indescritível. E o filho é silêncio, junto com o silêncio. Ele é conhecimento do pai e excelência da mãe. Então, ele contém em si todos os poderes da mãe. Ele é Barbelô em ação. Mas ele é conhecimento do pai. Ele consegue, através dela, acessar o pai. Ela faz a intermediação. E nós podemos fazer isso. Porque o filho é o que vem e repousa no nosso coração. Na manifestação, na criação da humanidade, nós temos a potência do filho. Nós somos o Cristo. À medida que nós despertamos esse Cristo, nós temos a chance de chegar ao nível de Barbelô. E chegando a Barbelô, nós encontramos o Pai e voltamos para casa. A jornada da alma gnóstica é mais ou menos essa. E o Filho que gera os 7 poderes. Lembra que eu joguei uma imagem lá atrás que tinham os céus com 7 planetas? Os 7 planetas são cópias do mundo sensível, mas também tem os 7 em cima. Então, esses primeiros eons, esses primeiros lokas, esses primeiros escalonamentos do mundo divino é gerado pelo Filho. Antes do Filho não há nada. Por isso que no princípio era o Logos. Então, aqui nós temos
o pai desconhecido, a mãe, Barbelô, e o filho autogerado. É a primeira grande tríade na cosmogonia gnóstica. E Barbelô com essas 3 características que eu já trouxe. Então, mais alguns exemplos dos textos gnósticos. Esse aqui é um nome dificinho, mas é protenoia trimórfica. Protenoia trimórfica. Lembra que Barbelô é chamada de pronoia? Então, e que ela tem 3 características? Então, é isso aqui. Protenoia é a Barbelô. Pronoia trimórfica. O texto é um texto sobre Barbelô. As 3 formas da mente divina. Vamos lá. Eu sou o movimento que existe na totalidade. É como se fosse a própria Barbelô cantando. Os textos gnósticos, às vezes, são em formas de verso. Aqui eu apertei um pouco o texto, só para trazer, mas às vezes eles são como se fossem as próprias divindades falando, como se fossem apocalipses, no sentido de revelações divinas. Os deuses falando conosco. Então, a Barbelô diz, eu sou o movimento que existe na totalidade, em quem a totalidade permanece em repouso. O primeiro produzido entre os que vieram à existência, porque o um é não existência, lembra? Que existiu antes da totalidade. Sou chamado, às vezes ela está no masculino, veja. Sou chamado por 3 nomes, o único que existe em perfeição. Eu sou invisível no pensamento do invisível e revelado nos inefáveis e mensuráveis. Sou incompreensível, existindo no incompreensível e movendo-me dentro de cada criatura. Eu sou a vida, existo dentro de todos os poderes e entre todos que vieram à existência. Eu sou a imagem do Espírito invisível e foi de mim que a totalidade recebeu a imagem. Sou a Mãe Virgem, a parte divina, o incompreensível ventre e o imensurável som. É muito poético o jeito dos gnósticos fazerem. Vejam aqui que ela está falando dessas 3 características, do eu oculto, o eu manifesto e o eu autógenes. Eu sou invisível no pensamento do invisível. No meu aspecto oculto, eu estou junto ao invisível. No meu aspecto manifesto, eu sou revelado nos inefáveis e imensuráveis. E existo no incompreensível. Mas no meu aspecto autógenes, eu sou a vida dentro de cada criatura. Ela é uma mãe-pai que permeia tudo. É o divino absoluto que está em nós e perpassa todos os degraus do plano divino. Então, a Barbelô é a origem divina de todas as coisas, porque antes dela só há o silêncio, que é incompreensível, inefável e indizível. E bonito como eles trazem, imensurável som. Então, o som é uma coisa que a gente ouve, mas que não pode ser medido. Ela tem todas as coisas, mas não é possível compreender. Ela só é possível de ser acessada se nós chegarmos até ela. Ela não pode ser acessada com a cognição. E a Mãe Virgem. Aqui está a Mãe Virgem, a Mãe do Cristo. Porque no texto gnóstico, vários, não é só um, Barbelô é a Mãe de Cristo. Zostrianos. Zostrianos vai falar do um como o grande espírito invisível. Cada texto vai dar uma ênfase diferente. Alguns vão focar num termo mais filosófico, o uno, a mônada. Outros vão transformar no Pai. Os textos mais cristianizados vai ser o Pai Eterno, o Deus desconhecido. E os Zostrianos, que é um texto do gnosticismo setiano, são vários grupos gnósticos, eles vão falar muito do grande espírito invisível. Ouça-me, Zostrianos. Os Zostrianos é um personagem, é uma pessoa que recebe um batismo espiritual e ele narra no texto, um texto belíssimo, complexíssimo, mas ele narra a experiência de ascensão dele nos planos noéticos, nos planos espirituais, divinos, e os seres, e os éons, e aí as divindades vão falando com ele. Então, ouça-me, Zostrianos. As primeiras fontes são 3.
elas foram manifestadas a partir de uma única e mesma fonte do Éon Barbelô. Então, tem 3 fontes que foram manifestadas a partir de uma única fonte, a partir de Barbelô, porque ela é a imagem do Espírito invisível. A água da vida pertence à vitalidade. É aquela na qual você foi agora banhado no Éon auto-originado. Eu vou ler pausadamente e comentando, mesmo que atrapalhe a leitura, porque é muita coisa. Então, vejam só, a água da vida pertence à vitalidade. Vitalidade é uma característica do terceiro poder aqui, o poder de baixo da Barbelô, que é o poder conectado ao Cristo. A vitalidade pertence, é nesse éon que você foi banhado. Então, está dizendo que os ostrianos receberam um batismo espiritual e ele foi banhado na água da vida. E essa água da vida é o terceiro poder de Barbelô, do éon auto-originado, autogerado. O que quer dizer? Que os ostrianos teve um vislumbre do seu Cristo. Os ostrianos atingiu o grau de Cristo, pelo menos nesse batismo. Porque a gente também vai ver nos textos que isso não é uma coisa que você vislumbra uma vez e pronto. É como se esse Cristo fosse sendo desvelado dentro de nós. A gente vai abrindo as portas, passando os portais, subindo os degraus da escada, até que a gente se torna totalmente como Cristo. E aí a gente pode acessar o grau de Barbelô. Então, o texto, os ostrianos, foi banhado nessas águas da vida porque ele teve um contato com esse éon do Cristo. A água da bem-aventurança pertence ao conhecimento. É aquela na qual você será banhado no éon primeiro manifesto. A Barbelô tem em si 3 poderes. O de baixo é Cristo, a água da vida. A água da bem-aventurança é o conhecimento, que é a gnosis, e é esse que ele vai ser banhado na próxima, quando ele chegar lá. E a água da realidade pertence à divindade, isto é, ao éon oculto. Então aqui ele está falando de 3 batismos espirituais. Não sei se a gente pode fazer um paralelo com o batismo da água, batismo do fogo, ou os 3 graus na alquimia. Tem a nigredo, a albedo, a rubedo, para quem gosta disso. Mas a gente está falando de um grau de purificação que acessa o Cristo interior, que atinge esse grau espiritual. Depois, com a plena gnosis, a gente alcança o éon de Barbelô, que é o segundo poder, e a partir de Barbelô, a gente só consegue vislumbrar a divindade oculta. Então, esse é o espírito invisível, um manancial de todos os seres espirituais. Por conseguinte, os outros derivam de conhecimento, sendo a imagem do espírito. O éon oculto auto-originado existe como uma fonte anterior, Deus e antepassado, do éon auto-originado, pois é uma causa do éon primeiro manifesto, progenitor de si mesmo. Parece aquele trecho que eu li de Pissofia terça passada, né? Um monte de... Então, o espírito invisível é um manancial de todos os seres espirituais. Então, tudo deriva em conhecimento dele. Todos os seres que são manifestos, eles voltam-se para cima e contemplam o pois receberam dele a vida. O éon oculto, ele é uma fonte anterior, ele é o antepassado. A gente vai ver esse termo também sendo usado pelos gnósticos. E ele é auto-originado, né, porque ninguém o gerou. Aqui é um outro texto gnóstico chamado As Três Tabuletas ou Estelas, em grego, de 7. Tabuletas é igual às tábuas de esmeralda, tábua dos 10 mandamentos, são essas. E esse texto ele é todo meio poético também, ele é um hino. Vai falar também sobre isso. Ó vós que fizestes com que as masculinidades realmente existentes fossem triplamente homens. Segura aí que eu vou voltar nisso. Ó vós que fostes dividido no quinteto e fostes dado em tríplice potência, produzindo de modo não gerado. Ó vós que emanaste do reino superior e por causa do reino inferior fostes adiante para o meio.
Sois um Pai produzido por um Pai. Te louvamos porque unificaste a totalidade oriunda do todo. Outorgaste poder a nós, vieste à existência do Um pelo Um. Vós viajastes, penetrastes o Um. Vós salvastes e nos salvastes. Sois coroados, ó vós que coroais, nós vos louvamos eternamente. Nós que nos tornamos perfeitos e salvos, te louvamos. Ó vós que sois perfeitos, ó vós que aperfeiçoais. Masculinidades, vou voltar lá no início. Masculinidades realmente existentes que fossem triplamente homens. Tem uma passagem polêmica no Evangelho de Maria Madalena, ou era de Filipe, não sei, que Pedro reclama que Jesus está dando muita atenção para Madalena, porque ela fica fazendo muitas perguntas inteligentes e ele dá muita atenção para ela. E aí o Pedro fica com ciúme e reclama. E aí Jesus diz assim, eu vou torná-la homem. Não se preocupe, Pedro. O que é tornar Madalena homem? Por que esses textos trabalham com essa linguagem de macho e fêmea? É só uma linguagem simbólica que simbolizam essas potências do universo. Não é que a Madalena vai virar homem. Né? No plano divino e não gerado, não existe distinção de gênero. Então, o que é Madalena se tornar homem? É Madalena chegar ao nível de Barbelô. Porque Barbelô também é o homem primordial. É ela chegar no nível do homem. E fosse divididos no quinteto. Aqui não tem como a gente destrinchar muito, mas esse reino de Barbelô também vai ser chamado o reino das 5 luzes, que são duplas de luzes. Então, é os 10 que são 5. Lembrando que a Sefiró, na Cabala, são 10 também. E que ela também se manifesta em diversos graus diferentes, né, do mais abstrato ao mais concreto, nos 4 níveis da árvore da vida. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas para a gente ir percebendo que esses números, o 1, o 2, o 3, o 5, o 10, eles estão sempre sendo repetidos como graus desse mundo, desses mundos, né? Então, a Barbelô, ela contém em si toda essa potência quíntupla e ela também é o 3, que é o Cristo. E aí ele vai fazer esse jogo. Vós viajastes, é a alma viajando, penetrastes no mundo. Vós salvastes e nos salvastes. Né? Quem chega ao nível de Barbelô se torna um salvador da humanidade. Sois coroados, ó vós que coroais. Então, é um movimento. Nós somos coroados, mas nós também coroamos. Nós somos tornados perfeitos, salvos. Os perfeitos para os gnósticos são aqueles que tiveram despertar espiritual. É os pneumáticos, o que eles têm o grau de pneuma, o pneuma desperto. Vou continuar no segundo parágrafo. Grande é o primeiro Eon Barbelô, virgem e masculino. É um jogo de palavras muito grande. Virgem e masculino. É a virgem e o homem. A primeira glória do progenitor invisível. A primeira glória do Um é Barbelô. Tu que és chamado perfeito. Tu viste no princípio que o que é primeiro realmente existente é inexistente. No princípio, o que é primeiro realmente existente, o primeiro realmente existente, ele é, na verdade, inexistente. Através dele vieste a existência eternamente no princípio. Vós que sois inexistente, oriundo do triplamente poderoso Um. Sois uma poderosa unidade não contaminada, o primeiro reflexo do Pai. Luz de luz, nós te louvamos. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para essa linguagem. Só para a gente repetir um pouco, porque vai fazer um gancho com o próximo slide. Vós salvastes e nos salvastes, sois coroados e coroais. E aqui também, nós te louvamos, sois luz, essa linguagem. Lá no hino de Jesus, é mais ou menos assim. Glória a ti, Espírito, glória a ti, Sagrado Um, glória à tua glória.
Nós te louvamos, ó Pai, nós te damos graças, ó luz, na qual não habitam trevas. Eu seria salvo, e eu salvaria. Eu seria liberto, e eu libertaria. Eu peguei só um trecho, o hino é grande, mas lembram que numa reunião passada que eu falei da Escola de Jesus, que tinha um grupo esotérico e um grupo mais público, e que nesse grupo esotérico ele fazia ritos e reuniões com os discípulos que tinham condição de receber esses ritos, que eles faziam esses hinos, essas meditações invocativas. E olha o que o hino de Jesus está falando. Ele está falando glória a ti, Espírito Sagrado Um. É o primeiro que a gente viu. Glória à tua glória. Nós te louvamos, ó Pai, nós te damos graças, ó luz. Barbelô é a luz, na qual não habitam trevas. E a linguagem vai ser parecida. Eu seria salvo, eu salvaria. Eu seria liberto, eu libertaria. Aqui como é que tá? Vós fostes salvos e nos salvastes. Nós louvamos. Fostes coroado e coroastes. A gente vê que são textos parecidos. E são sempre assim, invocando o poder de Barbelô, o poder esse nous, esse eterno divino, que se manifesta em nós através do Cristo, e lembrando que há um antes de tudo isso. Por isso que é uma cosmogonia mesmo, são textos que vão escalonando vários graus de manifestação extremamente complexos, extremamente determinados e com vários graus e subdivisões, mas eles estão representando poderes, luzes, qualidades divinas, seres divinos e formas da nossa mente conseguir chegar nesses graus, mostrando que isso é um batismo espiritual, que através do Cristo, que é o raio de luz, nós chegamos ao Pai e Mãe. E do Pai e Mãe nós podemos contemplar o Espírito Sagrado Um. E aí a Virgem é a mãe do Cristo, que é Barbelô. Então, tudo isso aqui é o que a gente vai tendo que colocar na mente. Eu trouxe a visão neoplatônica, de Plotino aqui em amarelo, e o que eu trouxe hoje para vocês, os gnósticos, e um resuminho, porque a gente ainda vai ver terça que vem, que a gente vai chegar na terceira hipóstase. Hoje a gente cobriu a primeira e a segunda. Para Plotino, como que é? O um e o nous, né? O um e o nous. No nous contém todas as formas, é o mundo das ideias de Platão. Todas as formas estão em potencialidade aqui, toda a manifestação, toda a matéria pré-cósmica está aqui. Ele é múltiplo sendo unidade, ele é dual sendo unidade. Barbelô também, ela é o útero universal, ela é o espaço eterno, ela é a mãe de todas as coisas. E o um, que é o um, né? Que é silêncio absoluto. Então, para os gnósticos, o Pai vai ser esse espírito invisível, esse Deus desconhecido, essa unidade inefável. E para chegar ao Pai, só se pode chegar ao Pai através do Espírito. Aqui no esquema de Plotino, vocês percebam que essa setinha aponta tanto para baixo quanto para cima. A seta que aponta para cima é o Cristo que vai dar origem aos éons celestes e que vai depois se transformar no Logos que desce no mundo. Mas percebam como é semelhante a tripartição. O Plotino vai falar de 3 realidades, 3 hipóstases, mas antes dele, os gnósticos também falavam disso. Valentino, que é 60 anos antes, estou chutando mais ou menos, mas é umas gerações antes, Valentino ele escreveu um texto que hoje a gente só tem um fragmento com o título. E esse texto se chama As 3 Hipóstases, quer dizer, as 3 realidades. E Basílides, que também é outro gnóstico muito famoso, que viveu em Alexandria e conviveu com Numênio de Apameia, que foi um filósofo platônico também, antes de Plotino, o Basílides também falava exatamente isso. O progenitor não gerado, o uno, progenitor não gerado, gerou o nous, e o nous gerou o logos.
E do Logos surgiu Sofia. Sofia é sabedoria, mas Sofia também é a alma que cai no mundo. A alma, Sofia, cai no mundo. E para conseguir retornar para o plano divino, ela precisa encontrar o Cristo nela. Porque Cristo e Sofia são dois aspectos, são uma cisígia, é uma dupla, do mesmo poder espiritual. Só que a Sofia cai. E por isso Cristo ele é colocado como um chamado espiritual para o qual ela precisa despertar. Eu vou deixar para vocês nos grupos um link para, se vocês quiserem assistir, de um resumo que eu fiz do mito gnóstico da criação. Porque aí na semana que vem a gente vai entrar mais no mito da criação. Mas o importante é a gente entender aqui essas duas primeiras realidades, essas duas hipóteses. Porque aí a terceira também vai ter suas subdivisões. E a partir da terceira, surge o demiurgo, surge o artífice do mundo, surge a multiplicidade, ó, as almas individuais, a natureza, a physis, o mundo material, ele só surge depois da terceira hipóstase, depois da terceira realidade. O que eu peço para vocês é que não se prendam aos esquemas. Eu estou tentando trazer o que os textos dizem sobre cada uma dessas realidades. Mas, às vezes, a gente faz umas mudanças, a gente move um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, coloca uma subdivisão dentro, né, como aqui Cristo está entre a segunda e a terceira, porque ele é o ponto de conexão, é o ponto de flexão entre a terceira realidade e o mundo de Barbelô. E aí, para concluir, uma passagem das cartas dos Mahatmas. Se as pessoas estiverem dispostas a aceitar e a ver como Deus nossa vida una, imutável e inconsciente em sua eternidade, poderão fazê-lo e assim manter mais um gigantesco equívoco de denominação.